Olha, você vai achar que eu tô inventando essa história. Mas eu juro pra você, cada palavra disso realmente aconteceu. E quando eu terminar de contar, você vai entender por que algumas traições vão muito além do que a gente pode imaginar. 8 meses grávida. Barrigão enorme. Frio de rachar. E ela ali, parada na própria varanda, batendo na porta que acabou de trancar na cara dela. Não foi acidente, não. O marido trancou de propósito. Olha que absurdo. Através do vidro embaçado, ela conseguia ver ele lá dentro. No sofá deles. Com outra mulher. Ela bateu. Gritou o nome dele. Implorou para ele abrir. E sabe o que aconteceu? Ele olhou para ela. Olhou direto nos olhos da esposa grávida, congelando no frio de dezembro. E aí, ele sorriu. Isso mesmo, sorriu. E fechou a cortina. Mas tem um detalhe que ela não sabia. Alguém estava vendo tudo isso acontecer. Um vizinho bilionário que ela nunca tinha conversado na vida. Um cara com câmeras de segurança por toda parte. E esse cara já estava discando 966 antes mesmo dela pedir socorro. O que veio depois disso? Cara, uma traição de 18 meses. 800 mil dólares escondidos. Uma história tão suja que você vai ficar de queixo caído. Mas também levou ela a descobrir uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Bora começar do começo, porque essa história precisa ser contada direitinho. O clique da fechadura foi pequeno, quase inofensivo. Aquele barulhinho metálico que não deveria significar nada. Mas ali parada na varanda, às 7:30 da noite, grávida de 8 meses, usando só um cardigã fino por cima do vestido de gestante, aquele clique mudou tudo. Ela tentou girar a maçaneta. Não se mexeu. Tentou de novo, pensando que os dedos estavam travados de frio, que tinha pegado no ângulo errado. A maçaneta girou, sim. Mas a porta, firme, trancada por dentro. Ela tinha saído só por um segundo, gente. O entregador deixou um pacote lá no fim da entrada, perto da caixa de correio. Ela só queria pegar antes da neve estragar o que tinha dentro. O Grant estava em casa. Ela tinha ouvido ele se mexendo na sala poucos minutos antes. Não tinha motivo para levar celular ou casaco numa ida de 30 segundos até o portão. Agora a porta estava trancada. O vento de dezembro cortava através do cardigã como se o tecido nem existisse. Ela abraçou a barriga, tentando proteger a filha do frio que já estava entrando nos ossos dela. A temperatura era de -7 graus Celsius. Ela tinha checado o app de clima naquela manhã, enquanto fazia o café do Grant do jeito que ele gostava todos os dias. 2 pacotes de açúcar, um pouco de creme. A rotina de uma esposa que prestava atenção nos detalhes. Ela bateu na porta. 3 pancadas firmes que ecoaram no ar congelado da noite. Grant. Manteve a voz calma, razoável. Grant, a porta trancou. Você pode abrir. Pelo vidro fosco ao lado da porta, ela viu movimento. Uma silhueta que reconheceu na hora. O marido dela. Os ombros largos que ela tinha se apaixonado 6 anos atrás. A postura confiante que sempre achou tão atraente. Mas tinha outra silhueta também. Menor. Definitivamente feminina. Se movendo perto do Grant de um jeito que fez o estômago dela revirar. Grant, por favor. Bateu de novo. Tá congelando aqui fora. Preciso entrar. As silhuetas se aproximaram. E aí ela ouviu. Uma risada. Risada de mulher. Aguda, musical, completamente fora de lugar na sala dela. Vindo da casa onde ela tinha feito café da manhã naquela mesma manhã. A casa onde o quarto da Nenê estava esperando no andar de cima, pintado no tom perfeito de amarelo depois de 3 tentativas diferentes. Ela foi até a janela da frente. Aquela janela grande que dava para a rua tranquila do bairro. A mesma que eles tinham decorado com luzinhas de Natal semana passada, o Grant na escada enquanto ela passava os clipes de baixo, os dois rindo de como as luzes tinham ficado todas embaraçadas no depósito. Ela colocou as mãos no vidro para bloquear o reflexo das mesmas luzes de Natal, agora piscando em vermelho, verde e branco no padrão alegre que ela mesma tinha programado 7 dias atrás. O que viu lá dentro fez o coração dela parar. Grant sentado no sofá seccional cinza deles. O mesmo que escolheram juntos na primavera passada depois de 3 fins de semana visitando lojas de móveis. O mesmo onde ele segurou a mão dela quando contou sobre o teste de gravidez positivo, os olhos enchendo de lágrimas do que ela acreditou ser pura alegria. Uma mulher sentada ao lado dele. Cabelo loiro caindo pelos ombros em ondas perfeitas. Jovem, talvez 20 e poucos anos. Linda daquele jeito arrumado que exige tempo, dinheiro e atenção. A mão bem cuidada dela descansava na coxa do Grant com familiaridade confortável. Como se tivesse estado ali muitas vezes antes.
como se pertencesse ali. Ela bateu na janela. O som era afiado contra o vidro frio. Grant olhou para cima. Fez contato visual direto com a esposa grávida dele parada do lado de fora na neve. A expressão dele não mudou. Sem surpresa. Sem culpa. Sem preocupação. Só um olhar calmo, calculado, como se estivesse observando algo levemente interessante, mas sem importância no fim das contas. E aí ele sorriu. Não era um sorriso caloroso. Não era o sorriso que ele dava quando ela levava café na cama nos domingos de manhã. Não era o sorriso das fotos de casamento, aquele que tinha convencido ela de que tinha encontrado o seu para sempre. Esse sorriso era frio, deliberado, cruel. E então ele pegou a cortina e fechou. A bebê chutou dentro da barriga dela. Forte, insistente, como se soubesse que algo estava terrivelmente errado. Como se estivesse tentando avisar a mãe que o mundo tinha acabado de mudar de eixo. Não. A palavra saiu num sussurro. Não, não, não. Ela socou a janela com a palma da mão. O impacto deixou marcas no gelo. As mãos ardiam de frio, mas ela continuou batendo no vidro. Mais forte. Mais desesperada. As luzes de Natal continuaram piscando através do tecido das cortinas fechadas. Vermelho, verde e branco no padrão alegre que ela mesma tinha programado. Grant. A voz dela rachou. Grant, me deixa entrar. Por favor. Nada. Nenhum movimento atrás das cortinas. Nenhum som exceto o vento e a respiração ofegante dela. E o zumbido distante do trânsito da rua principal a 3 quarteirões dali. Os chinelos dela já estavam encharcados. Aqueles fofos que o Grant tinha dado no Natal passado, com floquinhos de neve bordados nas pontas. Ela tinha rido quando abriu o presente, chamado eles de perfeitos para manhãs preguiçosas de fim de semana, beijou ele em agradecimento. Agora estavam arruinados. Encharcados e inúteis contra a varanda congelada. Ela tentou a maçaneta de novo. Trancada. Tentou. Trancada. Tentou. Trancada. A repetição parecia insana, mas ela não conseguia parar. O cérebro dela se recusava a aceitar o que estava acontecendo. Talvez a fechadura tivesse travado. Talvez se tentasse só mais uma vez, ia ceder. Talvez o Grant fosse recuperar o juízo e abrir a porta e explicar que tudo isso era algum mal-entendido terrível. Alguma pegadinha que deu errado. Algo com uma explicação razoável que ia fazer o mundo dela fazer sentido de novo. A maçaneta não se mexeu. O celular dela estava dentro de casa. Sentado no balcão da cozinha onde sempre deixava carregando enquanto cozinhava o jantar. Dava para imaginar ali, a tela escura, bateria em 87%. Completamente inútil para ela agora. Tinha deixado carregando enquanto checava o assado no forno. Enquanto o marido dela sentava no sofá deles com outra mulher. A neve começou a cair mais forte. Flocos gordos que grudavam no cabelo escuro dela, no cardigã fino, nos cílios. Cada um parecia um beijinho gelado. Um lembrete de quão exposta ela estava. Quão vulnerável. O frio penetrava mais fundo nos ossos. Os dedos estavam ficando dormentes apesar de ela esfregar eles com força. Os dedos dos pés já tinham perdido a sensação dentro dos chinelos arruinados. Ela conseguia sentir a temperatura corporal caindo. Conseguia sentir a letargia perigosa tentando se infiltrar nos membros dela. Hipotermia. A palavra surgiu de algum curso de primeiros socorros meio esquecido. Hipotermia em estágio inicial. Continue se mexendo. Encontre abrigo. Não pare de se mexer. Ela desceu os degraus da varanda tropeçando, quase caindo quando o pé escorregou numa placa de gelo. Segurou no corrimão, o metal gelado queimando a palma da mão. A barriga dificultava o equilíbrio. Tudo dificultava tudo quando você tá grávida de 8 meses e congelando até a morte no próprio quintal. A casa do vizinho. A grande. A mansão, na real, com portões de ferro e cercas vivas perfeitamente cuidadas e a entrada longa que desaparecia atrás de uma fileira de perenes. A que pertencia ao homem que ela tinha visto talvez 2 vezes em 3 anos morando naquele bairro. Nem sabia o nome dele. Só que era rico, obviamente. Reservado. Raramente em casa, segundo as fofocas da vizinhança. Algum tipo de bilionário da tecnologia ou investidor ou algo assim. O tipo de pessoa que vivia num mundo diferente do dela e do marido dela de 2 açúcares e um pouco de creme. Mas a casa dele tinha luzes acesas. Alguém estava em casa. A caminhada pareceu eterna. Os pés dela não queriam cooperar. Cada passo exigia esforço consciente. Um comando deliberado do cérebro para os membros que estavam cada vez mais relutantes em obedecer. A neve continuou caindo. O vento continuou cortando. A bebê continuou chutando. Irritada e assustada, igualzinho à mãe.
Ela chegou no portão. Uma estrutura massiva de ferro com trabalhos em arabescos intrincados que provavelmente custava mais que o carro dela. Os dedos congelados dela encontraram o botão do interfone. Apertou uma vez. 2. 3 vezes. O dedo não parava de tremer. Estática crepitou pelo alto-falante. Então uma voz. Profunda, masculina, cautelosa mas alerta. Alô? Por favor. A voz dela rachou na palavra. Os dentes batiam tão forte que mal conseguia formar as sílabas. Por favor, me ajuda. Eu tô grávida. Meu marido me trancou pra fora. Não tenho meu celular. Tá tão frio. Por favor. O silêncio se estendeu por 1 segundo. 2. 3. Uma eternidade comprimida em batidas cardíacas. Ela imaginou o homem lá dentro, quem quer que fosse, decidindo se deveria se envolver. Decidindo se a crise de uma estranha valia o tempo dele numa noite de dezembro. Então a voz veio de novo. Firme e imediata. Sem hesitação. Sem perguntas. O portão tá abrindo agora. Anda direto até a porta da frente. Eu já tô ligando pro 192. Os portões de ferro se abriram para dentro com um zumbido mecânico. O som era quase musical. Quase acolhedor. Ela entrou na garagem e sentiu calor irradiando por baixo dos chinelos arruinados. A garagem era aquecida. Pavimento aquecido de verdade, mantendo a superfície livre de neve e gelo. Um detalhe tão estranho de notar enquanto o mundo dela desmoronava ao redor. Gente rica tinha garagens aquecidas. Isso parecia importante de alguma forma, embora ela não conseguisse explicar por quê. Ela caminhou em direção à casa. Um pé na frente do outro. A entrada parecia se estender para sempre. Um caminho através de um país das maravilhas de inverno que ela estava fria demais e quebrada demais para apreciar. A neve continuou caindo. A bebê continuou chutando. O marido dela ficou dentro da casa deles com outra mulher. Provavelmente servindo vinho agora. Provavelmente rindo de alguma coisa. Provavelmente não pensando nela nem um pouco. 7 minutos. Foi quanto tempo ela ficou batendo. Quanto tempo ficou no frio, chamando o nome dele. Implorando para ele deixar ela entrar. 7 minutos vendo a respiração dela formar nuvens no ar congelado enquanto o marido assistia ela congelar. A porta da frente abriu antes dela chegar. Um homem estava ali, silhueta recortada contra a luz quente derramando de dentro. Alto, bem mais de 1,80 m. Cabelo escuro com toques de grisalho nas têmporas que faziam ele parecer distinto em vez de velho. Vestia um suéter de cachemira num borgonha profundo que provavelmente custava mais que o orçamento mensal de supermercado dela. Entra. A voz dele era calma mas autoritária. Agora. Não era pergunta. Não era pedido. Uma ordem de alguém acostumado a ser obedecido. Mas sem a arrogância que tal autoridade geralmente carrega. Soava como alguém acostumado a assumir o controle de emergências. Como alguém que sabia o que fazer quando o mundo desmorona. Ela entrou no calor. A transição da varanda congelada para o hall aquecido foi tão súbita, tão completa, que o corpo dela não conseguiu processar. Os joelhos cederam sem aviso. A mudança repentina de temperatura sobrecarregando o sistema dela. Braços fortes a pegaram antes de bater no chão de mármore. Ele se moveu rápido para um homem tão grande. Antecipando o colapso dela antes de acontecer. Eu te peguei. A voz dele era firme e calma. O tipo de voz que faz tudo parecer controlável, mesmo quando nada está. A ambulância tá a 4 minutos de distância. Você consegue me dizer seu nome? Meredith. Ela conseguiu falar através dos dentes batendo. Meredith Cole. Eu sou Callum. Callum Ashford. Você tá segura agora. Preciso que você fique acordada. Consegue fazer isso por mim? Ela assentiu. A bebê chutou de novo. Irritada, assustada e insistente. Igualzinho à mãe. Uma mulher mais velha apareceu. Se movendo com velocidade e graças surpreendentes para alguém que devia ter seus 70 e poucos anos. Cabelo prateado preso num penteado elegante que parecia sem esforço, mas provavelmente exigia habilidade considerável. Ela carregava cobertores. Grossos, irradiando calor. Vovó, os cobertores aquecidos do quarto de hóspedes. Callum disse. Já te trouxe, querido. A mulher envolveu Meredith como se fosse uma criança sendo colocada na cama. Camada após camada de tecido macio e quente. As mãos dela eram gentis mas eficientes. As mãos de alguém que já tinha lidado com crises antes. Pronto. Agora, que tipo de monstro deixa uma mulher grávida na neve? Meredith não conseguia responder. Não conseguia formar palavras em torno da enormidade do que o Grant tinha feito.
do que ele ainda estava fazendo agora mesmo na casa ao lado com a mulher loira de cabelo perfeito e mão confortável na coxa dele. Sirenes uivaram à distância, ficando mais perto. O som deveria ser reconfortante. A ajuda estava chegando. Mas tudo que Meredith conseguia pensar era no rosto do Grant na janela. Aquele sorriso. O jeito deliberado que ele pegou a cortina. A polícia vai querer falar com você. Callum disse. Ele não tinha soltado o braço dela, estabilizando ela, ancorando ela. Os olhos cinza dele estavam fixos no rosto dela com uma intensidade que parecia quase protetora. Você não precisa dizer nada que não tá pronta para dizer. Mas eu vou contar para eles exatamente o que eu vi pela minha janela. Meredith olhou para ele. O que você viu? A mandíbula dele apertou. Algo escuro passou por aqueles olhos cinza. Dor, talvez. Ou reconhecimento. Como se entendesse algo sobre a situação que ela ainda não tinha percebido. Eu vi seu marido olhar para você através daquela janela. Vi ele te ver ali parada no frio. Vi ele fechar a cortina. Ele fez uma pausa. E quando falou de novo, a voz estava cuidadosamente controlada. Eu te vi batendo por 7 minutos antes de você vir aqui. Eu contei. 7 minutos. O Grant tinha assistido ela congelar por 7 minutos. Tinha ouvido ela chamando o nome dele através do vidro. Tinha feito contato visual direto com a esposa grávida dele parada no tempo de -7 graus. E ele tinha sorrido. E ele tinha fechado a cortina. As sirenes estavam perto agora. Luzes vermelhas e azuis estroboscópicas pelas janelas, pintando o hall elegante em cores de emergência. Ele sabia. Meredith se ouviu dizer. A voz dela soava estranha. Distante. Como se pertencesse a outra pessoa. Ele me viu. Ele sabia que eu estava lá fora. E ele simplesmente... Sim. A voz do Callum era gentil mas inflexível. Ele sabia. A porta da frente se abriu de repente. Paramédicos entraram correndo com equipamento e vozes urgentes e o caos controlado de pessoas que lidam com emergências todo dia. Alguém colocou uma braçadeira de pressão arterial no braço dela. Outra pessoa prendeu monitores na barriga dela. Perguntas vieram de várias direções ao mesmo tempo. E ela respondeu no automático. O cérebro dela congelado demais para processar o que estava acontecendo. Temperatura central de 34,4 graus. Um dos paramédicos anunciou. A voz dele era profissionalmente calma, mas dava para ouvir a preocupação por baixo. Precisamos começar os protocolos de aquecimento imediatamente. 34,4. A temperatura corporal normal era 37. Ela tinha perdido quase 3 graus de calor corporal central em menos de meia hora. Território perigoso. Território potencialmente fatal. A bebê. Meredith agarrou o braço do paramédico. A bebê tá bem. Ele checou o monitor preso na barriga dela. Estudou os números com olhos treinados. Os batimentos cardíacos estão fortes. 142 por minuto. A bebê parece estar lidando bem com isso. Ele ofereceu um pequeno sorriso reconfortante. As crianças são resistentes. Mesmo antes de nascerem. O alívio inundou por ela. Quente e avassalador. Completamente em desacordo com o frio físico ainda agarrando o corpo dela. A filha dela estava bem. Não importava o que mais acontecesse essa noite, a filha dela estava bem. Precisamos transportá-la. O outro paramédico disse. Levá-la para o hospital para avaliação completa e monitoramento. Eles prepararam a maca. Callum apareceu ao lado dela de novo. A presença dele de alguma forma sólida e reconfortante no caos. Eu vou seguir no meu carro. Ele disse. Você não vai ficar sozinha no hospital. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Os olhos cinza dele prenderam os dela. Firmes. Certos. Eu sei que não preciso. Eles a rolaram em direção à ambulância. O frio bateu nela de novo quando saíram. Mas os cobertores aquecidos e a atividade tinham ajudado. Ela estava tremendo violentamente agora. O que os paramédicos pareceram considerar um bom sinal. Tremedeira significa que seu corpo está lutando. Um deles explicou enquanto a colocavam na ambulância. É quando você para de tremer que a gente se preocupa. Pela pequena janela na porta da ambulância, Meredith conseguia ver a casa dela enquanto saíam. As luzes de Natal ainda piscando no padrão alegre. As cortinas ainda fechadas. O marido dela ainda lá dentro com outra mulher. Provavelmente se perguntando quanto tempo ia demorar antes da esposa grávida dele voltar cambaleando para dentro. Congelada, humilhada e finalmente entendendo que não era querida. Ele não esperava que ela encontrasse ajuda.
Não esperava que alguém notasse. Não esperava consequências. 7 minutos, ela pensou de novo. Enquanto a sirene da ambulância uivava e as luzes do bairro dela sumiam para trás. Ele me viu congelar por 7 minutos. A verdade disso se instalou nos ossos dela. Mais fria que qualquer neve de dezembro. O casamento dela tinha acabado. A vida dela como ela conhecia tinha acabado. O homem que ela tinha amado, o homem com quem tinha casado, o homem com quem tinha criado uma criança, não era quem ela pensava que era. Talvez nunca tivesse sido quem ela pensava que era. Mas alguma outra coisa estava começando. Ela não sabia o que ainda. Não conseguia ver além da crise imediata. A traição imediata. O choque imediato. Mas alguma outra coisa definitivamente estava começando. A ambulância atravessou a noite de dezembro, carregando Meredith Cole para longe da casa onde ela quase morreu. E em direção ao que quer que viesse depois. Agora vem a parte que você não vai acreditar. Porque o que ela descobriu nas semanas seguintes foi pior. Muito pior. O hospital era brilhante demais. Barulhento demais. Cheio demais de estranhos fazendo perguntas que ela não tinha respostas. A colocaram numa sala particular na ala obstétrica. E a conectaram em máquinas que apitavam e roncavam e monitoravam cada sinal vital. Uma enfermeira apareceu com mais cobertores aquecidos. Outra começou uma quarta de soros. Um médico checou o colo do útero dela e anunciou que a bebê estava bem. Sem sofrimento. Se mantendo firme apesar do trauma. Bem. A filha dela estava bem. 8 meses de cuidado pré-natal cuidadoso. De vitaminas pré-natais e alimentação saudável e evitar cafeína e álcool e tudo mais que os livros mandavam evitar. 8 meses fazendo tudo certo. Sendo a futura mãe perfeita. E então o marido dela tinha tentado congelar ela até a morte. Não. Ela empurrou aquele pensamento para longe. Era grande demais. Avassalador demais. Impossível demais de processar enquanto máquinas apitavam e estranhos pairavam. E o corpo dela lentamente aquecia de volta à temperatura normal. O delegado Warren Foley chegou uns 45 minutos depois dela. Ele era de meia idade, calvo, com olhos gentis que claramente tinham visto demais ao longo dos anos. O tipo de policial que tinha aprendido a separar as emoções do trabalho. Mas que ainda se importava o suficiente para isso aparecer no jeito gentil que ele puxou uma cadeira perto da cama dela. Senhora Cole, preciso fazer algumas perguntas sobre essa noite. A voz dele era calma e sem pressa. Como se tivessem todo o tempo do mundo. Você tá se sentindo bem para isso? Meredith assentiu. Os protocolos de aquecimento estavam funcionando. Ela conseguia sentir os dedos de novo. Os dedos dos pés formigavam com a sensação voltando. A tremedeira tinha parado. Substituída por uma exaustão profunda nos ossos que fazia ela querer fechar os olhos. E não abrir por muito tempo. Você pode me contar o que aconteceu? Começa do início. Sem pressa. Então ela contou. O pacote na caixa de correio. Sair sem o celular porque deveria levar 30 segundos. A porta trancando atrás dela. A mulher no sofá. O rosto do Grant na janela. O delegado Foley anotou tudo num caderninho pequeno. A caneta dele se movendo em traços constantes. A expressão dele permaneceu cuidadosamente neutra. Profissionalmente em branco. Mas ela viu algo mudar nos olhos dele quando descreveu a cortina fechando. Um endurecimento. Um julgamento que ele estava tentando não fazer. E você diz que bateu por aproximadamente 7 minutos antes de ir para a casa do vizinho. Foi o que ele me disse. O vizinho. Senhora Shord. Ele disse que estava assistindo pela janela dele. Disse que contou. O delegado assentiu devagar. Senhora Shord já deu o depoimento dele. Foi muito detalhado. Muito minucioso. Ele pausou, escolhendo as próximas palavras com cuidado. Ele tem câmeras de segurança na propriedade. Múltiplos ângulos. Alta definição. Ele ofereceu as gravações pro departamento. Câmeras de segurança. Meredith não tinha pensado nisso. Gente rica tinha câmeras de segurança. Claro que tinha. O que significava que em algum lugar lá fora, em algum HD ou servidor na nuvem, havia uma gravação dela parada na neve. Batendo na própria porta. Enquanto o marido dela assistia e não fazia nada. Prova. Evidência. Documentação de exatamente o que tinha acontecido. Senhora Cole, preciso te perguntar diretamente. O delegado Foley se inclinou levemente para frente. Você quer prestar queixa? A pergunta a pegou desprevenida. Queixa de quê? Senhora, dadas as circunstâncias que você descreveu, estamos olhando para várias acusações possíveis. Ele contou nos dedos. Colocar em risco de forma imprudente.
Você tá grávida de 8 meses. A temperatura era -7. E ele deliberadamente te deixou do lado de fora por um período extenso. Dependendo do que o promotor público decidir, poderíamos potencialmente adicionar tentativa de agressão. Ou até pior, dado que você estava numa condição vulnerável. Colocar em risco de forma imprudente. As palavras pareciam estranhas. Clínicas. Como algo de um drama judicial na televisão. Não da vida real dela. Não do marido real dela. Eu preciso pensar sobre isso. Ela disse. O delegado Foley assentiu e fechou o caderno. Isso é completamente compreensível. Pode levar todo o tempo que precisar. Aqui tá meu cartão. Ele colocou na mesinha de cabeceira. Me liga quando tiver pronta para conversar mais. Dia ou noite. Meu celular tá aí. Ele levantou para sair. Então pausou na porta. Senhora Collie, eu faço esse trabalho há 22 anos. Já vi muitas situações domésticas. Muitos casamentos caindo aos pedaços de formas feias. A voz dele suavizou. O que seu marido fez essa noite não foi um erro. Não foi um acidente. Um homem não olha para a esposa grávida dele parada na neve e fecha a cortina por acidente. Eu só quero que você saiba que, não importa o que você decida fazer depois. O que decidir sobre as acusações. Não deixa ninguém te dizer que você está exagerando. Não deixa ninguém te dizer que o que aconteceu não foi exatamente o que pareceu. Ele saiu antes dela poder responder. A sala ficou quieta exceto pelas máquinas monitorando os sinais vitais dela. Colocar em risco de forma imprudente. Tentativa de agressão. O marido dela. O homem que tinha chorado quando viram o teste de gravidez positivo. O homem que tinha pintado o quarto da nenê em 3 tons diferentes de amarelo antes de encontrar o perfeito. Poderia potencialmente enfrentar acusações criminais pelo que fez essa noite. Uma batida suave interrompeu os pensamentos dela. Callum Ashford estava na porta, parecendo incerto pela primeira vez desde que ela o conheceu. O bilionário confiante que tinha assumido o controle da emergência tinha ido embora. No lugar estava apenas um homem, parado no limiar de um quarto de hospital, pedindo permissão para entrar. Posso entrar? Ela assentiu. Ele atravessou até a cadeira que o delegado Foley tinha acabado de desocupar e sentou. A presença dele parecia preencher a sala sem sobrecarregar. Ele era o tipo de pessoa que comandava a atenção simplesmente por existir, mas que escolhia não exigir isso. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Como se minha vida inteira tivesse acabado de explodir. Isso é compreensível. O silêncio se estendeu entre eles. Mas não era desconfortável. Ele parecia contente em simplesmente sentar com ela. Para prover companhia sem expectativa. Depois do caos das últimas horas, o silêncio era quase reconfortante. Obrigada. Meredith disse finalmente. Por tudo essa noite. Você salvou minha vida. A vida da minha filha. Se você não tivesse estado assistindo. Se você não tivesse chamado ajuda. Eu estava no lugar certo na hora certa. Você estava assistindo. Você percebeu. A maioria das pessoas não teria percebido. Ela estudou o rosto dele, tentando entender o estranho que tinha intervindo tão decisivamente. Porque você estava assistindo. Algo passou pelos olhos cinza dele. Dor, talvez. Ou memória. Eu tenho câmeras de segurança na minha propriedade. Ele disse. Eu checo elas regularmente. Um hábito que desenvolvi depois que... Ele parou. Balançou a cabeça. Essa é uma história para outro momento. A coisa importante é que a ajuda chegou. Que você e sua bebê estão seguras. Uma enfermeira chegou com os pertences pessoais de Meredith. Os chinelos arruinados. Os de floquinho de neve fofos que nunca mais seriam os mesmos. O cardigã encharcado pingando no saco plástico. E o celular dela. Recuperado pela polícia do balcão da cozinha dela. Os oficiais foram na sua residência para coletar algumas coisas. A enfermeira explicou alegremente. Aparentemente alheia ao peso do que estava dizendo. Seu marido foi cooperativo. Ele parecia muito preocupado com seu bem-estar. Cooperativo. Preocupado. Grant estava dando um show para a polícia. Claro que estava. Ele sempre foi bom em interpretar o marido perfeito quando outras pessoas estavam assistindo. Meredith pegou o celular. A tela acendeu mostrando dezenas de notificações. Mas eram as mensagens de texto que chamaram a atenção dela. 43 mensagens não lidas de um contato rotulado como personal trainer. Meredith não tinha personal trainer. Não tinha ido numa academia desde descobrir que estava grávida 8 meses atrás. Ela abriu a conversa. O mundo inclinou de lado. Amor,
Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Ela tá tão chata ultimamente. Tudo que ela fala é sobre a gravidez. Eu sei, gata. Logo você vai ser livre. Vamos ter nosso próprio bebê. Uma família de verdade. Eu peguei aqueles brincos que você queria. Ela não notou a cobrança. Ela nunca checa os extratos. Você é boa demais pra mim. Só mais 3 meses até podermos ficar juntos de verdade. Não consigo parar de pensar na noite passada. Você é incrível. Ela não tem ideia do que tá perdendo. Eu disse pra ela que tinha um jantar de trabalho. Ela acreditou. Ela sempre acredita. As mensagens continuavam e continuavam. Centenas delas. 18 meses delas. Voltando e voltando e voltando. Mensagens provocantes e fotos explícitas e planos pro futuro que não incluíam Meredith ou a filha dela. Uma vida secreta inteira documentada em conversas digitais. Escondidas à vista de todos no celular do marido dela. Sob um rótulo projetado para evitar suspeitas. Personal trainer. Ele tinha sido esperto com isso. Vago o suficiente para parecer inocente se ela algum dia olhasse o celular dele de relance. O caso tinha começado 18 meses atrás. Eles tinham casado há 4 anos. Eles tinham começado a tentar ter um bebê 6 meses depois do caso começar. Grant tinha dormido com outra mulher o tempo inteiro. Enquanto Meredith rastreava a ovulação dela com apps e termômetros e atenção cuidadosa. Enquanto passava por 3 rodadas de tratamentos de fertilidade que a deixavam exausta e emocional. E grata pelo suposto apoio dele. Enquanto chorava por testes negativos e comemorava o positivo com o que pensou ser alegria compartilhada. Tudo isso. Cada momento. Cada palavra terna. Cada gesto de apoio. Uma mentira. O celular escorregou dos dedos dela e bateu na grade da cama. O som foi afiado. Final. Como algo quebrando. Meredith. A voz do Calum cortou a névoa. O que foi? O que aconteceu? Ela não conseguia falar. Não conseguia formar palavras em torno da magnitude do que tinha acabado de descobrir. Apenas entregou o celular para ele. Ele leu em silêncio. Rolando mensagem após mensagem. A expressão dele não mudou. Mas a mandíbula dele apertou a cada rolagem. Os nós dos dedos branquearam em volta do celular. 18 meses. Ele disse finalmente. A voz estava cuidadosamente controlada. Mas algo perigoso espreitava por baixo da superfície. O caso vem acontecendo há 18 meses. Meredith assentiu. A garganta estava apertada demais para as palavras. O tempo inteiro que você estava tentando ter um bebê. O tempo inteiro que você estava passando por tratamentos de fertilidade. Outro aceno. Lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dela agora. Mas ela não se incomodou em enxugar. Qual era o objetivo? O casamento inteiro dela tinha sido uma performance. Cada memória que ela valorizava estava contaminada. Cada eu te amo tinha sido uma linha ensaiada numa peça que ela não sabia que estava assistindo. Calum devolveu o celular. Os movimentos dele eram cuidadosos. Controlados. Como se estivesse contendo algo que queria explodir. Você precisa de um advogado. Ele disse. Um bom. Alguém especializado em divórcio. Especificamente divórcio de alto conflito. Com ativos significativos e possíveis acusações criminais. Eu posso recomendar alguém. O melhor do estado. Eu nem sei onde vou dormir essa noite. A praticidade disso a atingiu de repente. Ela não podia ir para casa. Não podia voltar para aquela casa com suas cortinas fechadas e sua namorada secreta. Você vai descobrir isso. Uma coisa de cada vez. A voz do Calum era gentil mas firme. Para hoje à noite, minha avó já preparou um quarto de hóspedes na propriedade. Você não deveria ficar sozinha. E absolutamente não deveria voltar para aquela casa. Meredith balançou a cabeça automaticamente. Eu não posso me impor assim. Você já fez tanta coisa. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Os olhos cinza dele encontraram os dela com uma intensidade que fez a respiração dela travar. Eu sei que seu marido tentou matar você e seu bebê essa noite. Quer ele admita ou não. Quer ele tenha pretendido conscientemente ou não. É isso que deixar uma mulher grávida em temperatura de -7 faz. A hipotermia pode ser fatal. Em menos de 1 hora naquelas condições. Você ficou do lado de fora por quase 30 minutos no total. Antes da ambulância chegar. Matar. A palavra atingiu como um golpe físico. Ele não estava tentando me matar. Ele não faria. Mas ela não conseguia terminar a frase. Não conseguia defender um homem que tinha assistido ela congelar e sorriu. Ele não estava.
A voz do Calum permaneceu quieta. Mas as palavras cortaram através da negação dela. Ele olhou para você através da janela. Ele te viu parada na neve. Ele fechou a cortina. Ele não chamou ajuda. Ele não te deixou entrar. Ele só esperou. Esperou pelo quê? Eu não sei. Talvez para você desistir e ir para outro lugar. Talvez para você desmaiar. Talvez para o problema se resolver sozinho. Calum se inclinou para frente. Meredith, eu já vi crueldade antes. Eu sei como o dano deliberado se parece. O que seu marido fez essa noite não foi um acidente. Não foi um momento de confusão. Foi uma escolha. Os monitores apitavam. A quarta pingava. Do lado de fora da janela, a neve continuava caindo numa cidade que não se importava com a vida despedaçada de Meredith Cole. Eu acreditei nele. Ela sussurrou. Eu acreditei em tudo. O amor. O comprometimento. A empolgação com o bebê. Eu pensei que éramos felizes. Você era feliz. Sua felicidade era real. Mesmo que a dele não fosse. A voz do Calum suavizou. Não deixe a decepção dele fazer você duvidar do seu próprio coração. Você amou genuinamente. Ele foi um mentiroso. A culpa é dele. Uma nova enfermeira chegou com documentos de alta. A temperatura de Meredith tinha voltado ao normal. A bebê estava estável. Não havia razão médica para mantê-la durante a noite. Embora recomendassem que ela fizesse acompanhamento com o obstetra dela dentro de 24 horas. Tem alguém que podemos ligar para te buscar? A enfermeira perguntou. Antes de Meredith poder responder, Calum falou. Eu vou levá-la. A enfermeira assentiu e saiu para finalizar a papelada. Meredith olhou para esse estranho que tinha se tornado a tábua de salvação dela. Esse homem que ela tinha mal notado em 3 anos morando ao lado. Que tinha assistido pela janela. Contado os minutos. Chamado ajuda antes mesmo dela pedir. Que agora estava oferecendo a casa dele para uma mulher que conheceu apenas horas atrás. Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou. Eu não sou nada para você. Apenas uma vizinha que você viu 2 vezes em 3 anos. Calum ficou quieto por um longo momento. Quando falou, a voz estava medida. Como se estivesse escolhendo cada palavra com muito cuidado. 3 anos atrás, minha esposa morreu. As palavras saíram planas. Factuais. Como se ele tivesse falado elas tantas vezes que perderam as pontas afiadas. Violência doméstica. O primeiro marido dela a encontrou. Depois de anos se escondendo. Uma tarde enquanto eu estava viajando a trabalho. As câmeras de segurança que instalei capturaram tudo. Cada segundo do que ele fez com ela. A respiração de Meredith travou. Eu sinto muito. Depois disso, eu fiz algumas mudanças. Mais câmeras. Segurança melhor. E um hábito de assistir. Prestar atenção. Perceber coisas que parecem erradas. Ele encontrou os olhos dela. Essa noite, eu estava assistindo às câmeras enquanto jantava. Vi você sair para pegar um pacote. Vi a porta fechar atrás de você. Vi você batendo. E vi seu marido olhar para você através da janela. E fechar a cortina. Você viu tudo isso. Vi tudo. A mandíbula dele apertou. Vi ele sorrir, Meredith. Logo antes de puxar a cortina. Ele sorriu para você parada ali na neve. E então voltou para a namorada dele como se você não existisse. A confirmação a atingiu de novo. Ela não tinha imaginado. O sorriso era real. A crueldade era real. E havia uma testemunha. Havia prova. Eu liguei pro 966 antes de você chegar no meu portão. Calum continuou. Eu estava te assistindo caminhar pelo quintal. E já estava discando. Porque eu sabia o que estava vendo. Eu sabia como o abandono deliberado se parecia. E eu não ia deixar terminar do jeito que terminou para Evelyn. O nome da esposa dele. Evelyn. Uma pessoa real que tinha amado esse homem e sido tirada dele pela violência. Eu sinto muito pela sua perda. Meredith disse baixinho. E eu sinto muito pela sua também. Ele levantou. Deixa eu buscar o carro. É hora de te levar para um lugar seguro. Ela o assistiu sair. Esse estranho que tinha se tornado o salvador inesperado dela. Esse vizinho bilionário que ligou pro 966 primeiro. E depois ficou para tudo que veio depois. Ela pressionou a mão contra a barriga. A bebê se mexeu sob a palma dela. Inquieta. Pronta para nascer num mundo que tinha acabado de ficar infinitamente mais complicado. Nós conseguimos passar pela noite de hoje. Meredith disse para a filha em silêncio. O que quer que venha depois, nós vamos passar por isso também. Ela não sabia se era verdade. Mas precisava acreditar.
Pela filha. Se não por si mesma. 3 dias se passaram num borrão de documentos legais, conversas difíceis e longos períodos encarando paredes. Meredith ficou no quarto de hóspedes do Calum. Um espaço maior que o apartamento inteiro dela depois da faculdade. A cama era king size com lençóis que pareciam nuvens. O banheiro tinha piso aquecido e uma banheira de imersão grande o suficiente para nadar. As janelas davam vista para hectares de terrenos cuidados, agora cobertos de neve branca pristina. Ela mal notou nada disso. Charlotte Ashord, a avó do Calum, insistia em alimentá-la a cada poucas horas. Caldo de osso para cura. Chá de camomila pro estresse. Pão quente com manteiga porque, na opinião firme de Charlotte, bebês precisavam de carboidratos. E as mães deles também. Você precisa comer. Charlotte dizia, aparecendo na porta com outra bandeja. A tristeza queima calorias. O trauma queima mais. Você tá comendo por 2. E os 2 precisam de combustível. Meredith comia porque era mais fácil do que discutir. A comida era excelente. Preparada por um chefe cujo nome ela nunca soube. Mas tudo tinha gosto de papelão. Tudo parecia ir através dos movimentos. Na manhã do 4º dia, a melhor amiga dela chegou. Jocelyn Pruitt entrou pela porta da frente sem bater. Tendo aparentemente convencido o que quer que fossem as medidas de segurança que a propriedade Ashord empregava. Ela estava chorando antes mesmo de atravessar o hall. Rímel escorrendo pelo rosto em riachos pretos dramáticos. Meredith. Meu Deus, Meredith. Ela desabou na cadeira ao lado da cama onde Meredith estava sentada, olhando pela janela para nada em particular. Jocelyn agarrou as mãos dela. O aperto era apertado o suficiente para deixar marcas. Calum Ashord me ligou. Achou meu número no seu celular em contatos de emergência. Ele me contou tudo. Eu vim o mais rápido que pude. Eu sinto tanto. Eu sinto tanto, tanto. Meredith olhou para a amiga. Elas se conheciam desde o 2º ano da faculdade. 12 anos de amizade. Incontáveis jantares e ligações telefônicas e segredos compartilhados. Jocelyn tinha sido a madrinha de casamento no casamento. Tinha dado o chá de bebê dela apenas 2 meses atrás. E ainda assim, Calum te contou o que aconteceu. Meredith disse devagar. Ele te contou tudo. Sobre o Grant me trancando para fora? Sobre a hipotermia? Sobre a outra mulher? Jocelyn assentiu freneticamente. É inacreditável. Eu nunca teria pensado que o Grant era capaz de algo assim. Ele sempre parecia tão devotado a você. Ele estava dormindo com ela por 18 meses, Jocelyn. Eu sei. Calum me contou sobre as mensagens. É chocante. Verdadeiramente chocante. Algo na voz da Jocelyn não soava verdadeiro. Alguma hesitação leve. Alguma oscilação mal perceptível. Meredith puxou as mãos de volta. Você sabia. As palavras ficaram no ar entre elas. Jocelyn ficou pálida. O quê? Não. Eu não sabia. Quer dizer, eu nunca. Jocelyn. Me fala a verdade. O silêncio se estendeu. Longo e doloroso. E cheio de tudo que Meredith não queria ouvir. Eu suspeitei. Jocelyn disse finalmente. A voz mal passava de um sussurro. Eu vi eles uma vez. Naquele restaurante no centro. O que tem o bar no terraço. Em setembro. Eles estavam almoçando. Sentados bem perto. Ele tinha a mão no joelho dela. Setembro. 3 meses atrás. Enquanto Meredith estava grávida de 6 meses. Decorando o quarto da nenê. Planejando o primeiro dia de ação de graças deles como pais esperando. Por que você não me contou? Eu disse para mim mesma que não era nada. As palavras de Jocelyn saíram numa enxurrada. Eu disse para mim mesma que devia ter entendido errado. Eram só colegas tendo um almoço de trabalho. Talvez ela tivesse chateada com alguma coisa e ele estava confortando ela. Eu não sei. Talvez eu tenha visto do ângulo errado. Você não acreditou em nada disso. Não. Lágrimas derramaram pelo rosto da Jocelyn. Não acreditei. Mas eu queria. Eu queria acreditar tão desesperadamente. Porque a alternativa era destruir seu mundo. Te contar que seu marido estava traindo enquanto você estava grávida do filho dele. Eu não conseguia. Eu não sabia como. Então você não disse nada. Eu não disse nada. E vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Jocelyn tentou pegar as mãos de Meredith de novo. Mas Meredith se afastou. Eu deveria ter te contado no momento que vi eles. Deveria ter te ligado. Eu fui covarde. Escolhi o silêncio confortável sobre a verdade desconfortável. Eu falhei com você.
A sala pareceu menor de repente. As paredes pressionando. Meredith levantou e caminhou até a janela, colocando distância entre ela e a amiga que tinha traído ela quase tão completamente quanto o marido dela tinha traído. Traição. Essa era a palavra certa. Não só o caso do Grant. O silêncio da Jocelyn. Quantas outras pessoas sabiam? Quantas tinham olhado para Meredith com a barriga de grávida e o sorriso feliz e a crença ignorante no casamento dela? E não disseram nada. Eu confiei em você. Meredith disse sem se virar. Você era a única pessoa com quem eu sempre podia contar. Por tudo. Pela faculdade e procura de emprego e dates ruins e términos piores. Por conhecer o Grant e me apaixonar e planejar o casamento e tentar ter um bebê. Você estava lá para tudo isso. Eu sei. E eu falhei com você quando importava mais. Você falhou comigo por 3 meses. Por 90 dias. Você sabia, ou suspeitava, que meu marido estava traindo. E você não disse nada. Você veio no meu chá de bebê. Me ajudou a escolher carrinhos. Me deixou falar sobre nossos planos pro quarto da nenê. E nossas discussões sobre nomes de bebê. E nossa empolgação sobre nos tornar pais. Tudo isso enquanto sabia que o Grant estava com outra pessoa. Eu não sabia com certeza. Só suspeitei. Mas você suspeitou forte o suficiente para estar chorando sobre isso agora. Você veio correndo aqui no momento que ouviu o que aconteceu. Meredith finalmente se virou para encarar a amiga. Você suspeitou forte o suficiente para se sentir culpada. O que significa que você sabia o suficiente para dizer alguma coisa. E escolheu não dizer. Jocelyn não tinha defesa. As lágrimas continuaram caindo. Mas ela não tentou argumentar. Não tentou explicar ou justificar ou minimizar. Apenas sentou ali parecendo quebrada. Aceitando o peso do que tinha feito. Charlotte Ashford apareceu na porta. Ela avaliou a situação em 3 segundos. Os olhos afiados dela absorvendo a amiga chorando e a mulher grávida de costas rígida perto da janela. Você deve ser a amiga que sabia e não disse nada. Jocelyn estremeceu. Eu não sabia com certeza. Só suspeitei. E você escolheu o silêncio confortável sobre a verdade desconfortável. Que moderno da sua parte. Charlotte colocou uma bandeja de chá com mais força do que o necessário. Bebam alguma coisa. As duas. Chorar desidrata. Ela saiu da sala, deixando Meredith e Jocelyn sozinhas com o peso do julgamento dela. Meredith pegou uma xícara de chá. Camomila de novo. O calor ajudava. Mesmo que nada mais ajudasse. Eu não quero te perder por causa disso. Jocelyn disse baixinho. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas você é minha melhor amiga. Você tem sido minha melhor amiga por 12 anos. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. As palavras acionaram uma enxurrada de memórias. Indesejadas mas inegáveis. Quartos de dormitório de calouras e sessões de estudo de madrugada. Alimentadas por pizza barata e desespero. Orgias de sorvete pós-término que duravam fins de semana inteiros. Preparação para entrevista de emprego e celebrações de promoção. E navegando as complicações de amizade adulta através de cidades diferentes e fases de vida. Jocelyn segurando o cabelo dela quando ficou com intoxicação alimentar naquelas férias de praia nos Outer Banks. Meredith conversando com ela através do funeral do pai. Sentando com ela por horas. Nos dias depois da proposta do Grant. Naquela praia no Maine. O pôr do sol pintando o céu em tons de rosa e laranja. Jocelyn chorando lágrimas felizes quando Meredith ligou para contar que encontrou o seu para sempre. Você realmente encontrou. O Grant já conhecia a Brittany então? Ele estava mandando mensagem para ela enquanto escolhia o anel de noivado. O anúncio da gravidez. Grant girando ela pela cozinha. Rindo com o que ela pensou ser alegria pura. Jocelyn aparecendo no dia seguinte com uma pilha de livros de pais e um macacão que dizia futuro rato de biblioteca. O Grant tinha praticado aquela alegria giratória. A Brittany tinha ajudado ele a ensaiar o nível certo de entusiasmo. O quarto da nenê. Pintando 3 tons de amarelo porque nada era perfeito o suficiente. Grant de joelhos passando fita no rodapé com precisão cuidadosa. Tem que ser perfeito, amor. Igualzinho a você. Igualzinho nossa filha vai ser. Alguma coisa disso foi real? Qualquer momento. Qualquer palavra. Qualquer toque. Meredith colocou a xícara de chá de volta. As mãos dela tremiam de novo. Mas não de frio dessa vez. Eu preciso que você vá embora. Ela disse. Não para sempre. Só por enquanto. Eu não consigo processar a traição e a amizade ao mesmo tempo. Meu cérebro não tem capacidade para isso agora. Jocelyn assentiu.
Levantou devagar. Como se o corpo dela doesse. Eu entendo. Me liga quando tiver pronta. Quando quer que seja. Mesmo se levar meses. Eu vou estar aqui. Ela saiu sem outra palavra. Meredith sentou sozinha no silêncio. A bebê chutou. Um lembrete da única participante verdadeiramente inocente em tudo isso. 18 meses. Grant tinha mentido por 18 meses. Enquanto ela rastreava a ovulação e passava por tratamentos de fertilidade. E chorava por testes negativos. E comemorava o positivo. Enquanto planejava o futuro deles. E sonhava com a família deles. E acreditava em cada palavra que ele disse. Alguma coisa disso foi real? Alguma coisa já foi real? A pergunta ecoou no lindo quarto de hóspedes com seus lençóis que pareciam nuvens e piso de banheiro aquecido. Meredith pressionou as palmas contra os olhos. Ela não ia chorar de novo. Tinha chorado o suficiente. Os dutos lacrimais deviam estar vazios agora. Mas a tristeza continuou vindo. Onda após onda. Não pelo casamento que estava perdendo. Mas pelo casamento que pensou que tinha. Pelas memórias felizes que agora estavam envenenadas. Pelas piadas internas que provavelmente eram compartilhadas com a Brittany também. Pelos momentos ternos que não significavam nada. Porque eram performances. Não verdades. Charlotte reapareceu alguns minutos depois. Dessa vez sem chá. O advogado tá aqui. Ela anunciou. Raymond Fitzmaurice. Ele é o melhor advogado de divórcio do estado. Meu neto ligou para ele ontem. Eu não sei se consigo lidar com uma conversa legal agora. Você não pode se dar ao luxo de não lidar. A voz de Charlotte era firme mas não cruel. Como uma avó que sabia quando amor duro era necessário. Seu marido teve 18 meses para planejar a estratégia de saída dele. Você teve 4 dias para se recuperar de quase morrer. Quanto mais você esperar para construir sua própria estratégia, mais vantagem ele acumula. Ela estava certa. Meredith sabia que estava certa. Ela levantou. O corpo doía. Gravidez e trauma e estresse e falta de sono. Tudo se combinando numa dor constante de baixo nível que nunca ia totalmente embora. Raymond Fitzmaurice esperava no escritório embaixo. Era um homem elegante na casa dos 50. Com cabelo prateado e olhos azuis afiados que pareciam catalogar tudo que observavam. Ele levantou quando Meredith entrou. O aperto de mão firme mas breve. Senhora Cole. Eu queria que estivéssemos nos encontrando em circunstâncias melhores. Eu também, Sr. Fitzmaurice. Raymond, por favor. Ele gesticulou para uma cadeira em frente a ele. Vamos começar. Eles sentaram através um do outro numa mesa de mogno polido. Raymond abriu uma pasta de couro grossa com documentos. Passei as últimas 24 horas fazendo pesquisa preliminar sobre sua situação. Ele disse. A certidão de casamento. A escritura de propriedade da sua casa. As contas bancárias conjuntas. Tenho que te dizer, Sra. Cole, há algumas preocupações significativas. Que tipo de preocupações? A expressão de Raymond permaneceu profissionalmente neutra. Grandes transferências das suas contas conjuntas nos últimos 6 meses. Aproximadamente $73.000 movidos para uma conta só no nome do seu marido. Uma conta que você aparentemente não sabia que existia. $73.000. Quase toda a poupança deles. Sumida. Adicionalmente. Raymond continuou. Meu investigador descobriu uma segunda propriedade. Um apartamento no centro. Contrato assinado 18 meses atrás. O mesmo mês que o caso começou. De acordo com aquelas mensagens de texto. O ninho de amor. Grant tinha montado um apartamento para ele e a Brittany. Enquanto Meredith recortava cupons. E fazia listas de supermercado cuidadosas. E se convencia que precisavam ser responsáveis com dinheiro. Tem mais. A voz de Raymond era gentil mas implacável. Uma conta de corretagem registrada no nome da mãe dele. Mas financiada inteiramente com ativos matrimoniais. Uma carteira de criptomoeda contendo uma quantia substancial. Um veículo em nome de uma empresa que existe só no papel. Meu contador forense ainda está cavando. Mas as estimativas preliminares colocam o total de ativos escondidos em aproximadamente $800.000. 800 mil. Sabe aquela frase vingança é um prato que se come frio? Esquece. Essa história aqui mostra que vingança também pode ser servida com champanhe francês, num jatinho particular, enquanto o mundo inteiro assiste pela internet. Você acredita que uma mulher foi literalmente expulsa de casa, humilhada, tratada como lixo, e menos de 5 horas depois estava jantando com um bilionário tão poderoso que até Wall Street treme quando ele aparece? E o melhor de tudo?
O ex-namorado dela descobriu tudo isso pelo Twitter, de pijama, ao lado da amante. Fica comigo porque essa história é tão absurda que parece roteiro de filme, mas é real. E garanto uma coisa, você vai querer assistir até o final. Olha só o cenário. Apartamento de cobertura em Seattle, vista panorâmica da cidade, piso de mármore italiano, aquele tipo de lugar que aparece em revista de luxo. Mas o som que ecoa pelas paredes não é música ambiente nem taças de champanhe brindando. É o barulho irritante de fita adesiva sendo arrancada de uma caixa de papelão. Um som áspero, que rasga o silêncio pesado do ambiente. Elisa está ali, agachada no chão, fechando mais uma caixa. As mãos dela estão firmes, mas os dedos estão brancos de tanta tensão. Ela não olha para cima. Não olha para a janela imensa com aquela vista incrível que ela limpou todos os dias durante 3 anos. Não olha pro cara parado ali na cozinha americana, revirando um copo de uísque como se fosse o dono do universo. E muito menos olha para a mulher mais velha sentada no sofá de veludo, fingindo que está lendo uma revista mas claramente prestando atenção em cada movimento. Aí o Mateu, o tal dono do universo, solta uma risada. Aquela risada debochada, sabe? Sério, Elisa? Você vai levar a cafeteira? Eu que comprei isso para casa. É uma Breville importada. Deixa aí. Elisa nem responde. Ela simplesmente abre a caixa, tira a cafeteira de dentro, coloca em cima da bancada com um barulho seco e fecha a caixa de novo. Pronto. Sem drama, sem discussão. A Linda, mãe do Mateu, vira a página da revista com aquele teatrinho todo. Meu Deus, que patética. Nem briga. Eu avisei pra você. Mateu, essa menina não tem coluna vertebral nenhuma. Ela sabe muito bem que não é nada sem você. Por isso tá saindo daqui feito um ratinho assustado. Mateu toma mais um gole, olhando a Elisa de cima a baixo. Ela tá de jeans velho e um moletom cinza básico. Cabelo preso num coque bagunçado. Cara de cansada, mas eficiente, fazendo o que precisa ser feito. Olha, ele fala, usando aquele tom condescendente, tipo professor explicando matemática pra criança. Eu tô te fazendo um favor. A Chloe vai se mudar pra cá na segunda-feira. Não ia ser legal você ainda estar aqui. Ela é diferente, entende? Ela é jovem, cheia de energia. Ela combina com a imagem da marca que eu tô construindo. Deixa eu te explicar quem é o Mateu. Ele é CEO da Vantage Tech, uma startup de tecnologia que estava indo bem, crescendo rápido, recebendo investimento. E com o dinheiro veio o ego inflado. E com o ego veio aquela vontade típica de trocar a esposa antiga pela versão nova. Tecnicamente, eles nem eram casados. A Elisa ficou com ele durante 7 anos inteiros, dando suporte quando ele estava programando no porão da casa da mãe, pagando as contas com a gorjeta que ganhava servindo mesas. Mas anel de noivado nunca rolou. Ele sempre dizia que não era a hora certa. Agora, a hora era certa para Chloe, uma modelo de Instagram de 22 anos que ele conheceu numa festa badalada em Miami. Você tem uma hora, Mateu fala, olhando pro Rolex dele. O pessoal da limpeza vem esterilizar o apartamento. Não quero nenhum rastro da sua bagunça aqui. Elisa vai até o corredor. 2 malas, 3 caixas. Só isso. 7 anos de vida reduzidos ao porta-malas de um carro. Impressionante, né? Pra onde você vai, afinal? A Linda pergunta, tirando os óculos de leitura para olhar melhor. De volta para aquele trailer em Ohio. Ou vai implorar pro seu emprego antigo no restaurante. Ouvi dizer que eles estão contratando lavador de prato. Elisa para. Ela fica ali parada na frente da porta de madeira pesada, mão na maçaneta de bronze. Por um segundo, o ar da sala fica denso. Mateu dá um passo para frente, esperando uma resposta, talvez até torcendo para ela revidar, só para ele poder destruir ela verbalmente mais uma vez, sabe? Só para sentir aquele gostinho de poder. Mas Elisa vira a cabeça de leve. Olha o Mateu direto nos olhos. A expressão dela não é triste. Não é raivosa. É completamente, assustadoramente vazia. É aquela cara de quem já chorou a perda de um relacionamento faz tempo, e agora tá só comparecendo no velório por educação. Ela abre a porta. Tchau, Mateu, ela sussurra. Mal dá pra ouvir. E sai. A porta fecha com um clique tão definitivo que o Mateu até treme. Ainda bem, a Linda bufa, jogando a revista na mesa. Finalmente a gente pode respirar aqui dentro. Mateu fica olhando pra porta, com um nó estranho se formando no estômago. Mas ele sacode a cabeça, afasta o sentimento. Ele é rico, ele é jovem, ele é livre. Ele fala, virando de volta pro uísque dele. Ela foi embora. E nunca mais vai voltar.
Ele não fazia ideia de como estava certo nessa afirmação. Tava chovendo quando Elisa pisou na calçada. Aquela garoa fina de Seattle, que congela até os ossos. Mas ela nem sentiu. Chamou um táxi, não um Uber. Ela não queria usar a conta conectada no cartão de crédito do Mateu. O carro amarelo parou na frente dela com um barulho de freio estridente. Pra onde, senhora? O motorista pergunta, olhando para as malas dela. Elisa respira fundo. Enfia a mão no bolso e pega um celular simples, daqueles de chip pré-pago que ela comprou com dinheiro vivo 2 dias antes. Olha para uma mensagem de texto que tinha chegado de manhã. Só tinha um endereço. Me leva pro aeródromo particular no King County. Ela fala baixinho. O motorista levanta a sobrancelha pelo retrovisor. Aeródromo particular? Moça, sem ofensa, mas você tá vestida como se fosse pegar ônibus, não jatinho executivo. Só dirige, por favor. A viagem durou 40 minutos. Elisa passou o tempo inteiro olhando pela janela, vendo a cidade passar embaçada. Ela não estava chorando. Tava calculando. O Mateu achava que ela era só uma garçonete simples. Achava que o silêncio dela era submissão. Ele não sabia dos e-mails. Não sabia do projeto que ela vinha desenvolvendo todas as noites enquanto ele dormia. Dos códigos que ela tinha corrigido para os concorrentes dele, usando o pseudônimo. E com certeza não sabia sobre o Johnny. Quando o táxi parou no terminal privado, o motorista quase caiu para trás. Parado na pista, brilhando embaixo dos holofotes, tinha um Gulfstream G650R. Preto fosco, elegante, parecia um predador esperando para atacar. Na escada tinha um homem de smoking segurando um guarda-chuva enorme. Aquilo ali é para você? O motorista gagueja. Elisa entrega uma nota de $100. Fica com o troco. Ela desce do carro. Mas antes mesmo de um pingo de chuva tocar nela, o cara do guarda-chuva já tá ali. Senhorita Vance, ele fala, fazendo uma pequena reverência. O senhor Sterling está esperando dentro. Ele estava preocupado que o trânsito pudesse ter atrasado a senhora. Cheguei, Alfred, Elisa fala, com a voz mais forte agora. Carrega as caixas, mas cuidado com a azul. Tem os HDS lá dentro. Entendido. Elisa sobe a escada e entra na cabine. O cheiro é de couro caro e bergamota. Sentado numa poltrona giratória cor creme, revisando documentos num tablet, tem um homem que parece esculpido em mármore. Cabelo escuro com fios prateados, olhos azuis penetrantes, e uma aura de poder que suga o oxigênio do ambiente. Esse é o Johnny Sterling. Pro público em geral, ele é um mito. Um investidor de risco que financiou metade do Vale do Silício nos anos 90 e depois sumiu nas sombras. Ele não dá entrevista. Não tem rede social. Ele é o dinheiro por trás do dinheiro. O cara que até o Elon Musk liga quando precisa de conselho. Ele levanta o olhar quando Elisa entra. Não sorri, mas os olhos amolecem um pouquinho. Você deixou ele? Johnny afirma. Não é pergunta. Deixei, Elisa responde, se jogando na poltrona na frente dele. Você assinou o termo de confidencialidade que ele tentou te forçar a assinar. Não. Deixei em cima da bancada, junto com o anel que ele comprou para amante. Johnny fecha o tablet. Ótimo. Então você é agente livre. Ele faz sinal para a comissária de bordo, que imediatamente traz uma garrafa de Dom Perignon safra antiga. Temos reserva no Percy em Nova York daqui a 5 horas. Tomei a liberdade de mandar um guarda-roupa pro avião. Você não pode jantar comigo vestindo isso. Elisa olha para baixo, pro moletom dela. O Mateu disse que eu parecia empregada doméstica. O Mateu é um idiota que tá prestes a perder 40% da participação de mercado da empresa dele por causa de uma violação de patente que ele nem sabe que existe ainda. Johnny fala com calma. Mas hoje à noite não é sobre negócios, Elisa. É sobre a estreia. Você tem certeza disso, Johnny? Elisa pergunta, a voz tremendo levemente pela primeira vez. Quando a gente aparecer lá, quando a gente for visto, não tem volta. O Mateu vai saber. Todo mundo vai saber. Johnny se inclina para frente, o olhar intenso. Elisa, você passou 7 anos escondendo sua genialidade para fazer um homenzinho se sentir grande. Você escreveu o código dele por baixo dos panos. Você projetou a arquitetura. Você construiu o império dele enquanto ele levava o crédito e te tratava como empregada. Tá na hora do mundo ver quem é a verdadeira arquiteta. Ele serve o champanhe. As bolinhas dançam na taça de cristal. Além disso, Johnny acrescenta, com um sorriso perigoso nos lábios, ouvi dizer que o risoto do Percy tá excelente nessa época do ano. E providenciei a presença de um fotógrafo específico.
Um que vende pra TMZ, D chá de rum e Daily Mail simultaneamente. Elisa pega a taça. O medo no peito dela começa a se dissolver, substituído por um fogo gelado e ardente. Ela pensa na risada do Mateu. Pensa no desprezo da Linda. Ao silêncio, Elisa fala, erguendo a taça. A tempestade, Johnny corrige. Eles batem as taças enquanto os motores do jato rugem, levantando eles da chuva em direção a uma vingança que seria servida não apenas fria, mas globalmente viral. O Gulfstream pousa no aeroporto de Teterboro bem na hora que o sol começa a se pôr sobre Manhattan, pintando a cidade de laranja queimado e violeta. Dentro da cabine, a transformação tá completa. Elisa fica em pé na frente do espelho de corpo inteiro na suíte privativa do jato. Ela mal reconhece a mulher olhando de volta. O moletom cinza velho e o jeans sumiram, substituídos por um vestido que custa mais que o carro do Mateu. É veludo azul meia-noite, ombros de fora, abraçando o corpo dela com uma sofisticação que ela tinha esquecido que possuía. Não é só que cai bem. É uma armadura. Uma equipe de estilistas, que o Johnny mandou buscar de Paris, passou as últimas 2 horas arrumando o cabelo e maquiagem dela. O cabelo castanho não tá mais naquele coque bagunçado, mas caindo em ondas suaves e brilhantes sobre o ombro. A maquiagem é sutil mas marcante. Esfumado nos olhos que destaca os reflexos âmbar da íris dela, e um batom vermelho profundo que sinaliza perigo. Ele abotoa o paletó com calma, depois vira e estende a mão para dentro do carro escuro. Elisa respira fundo. Adeus, ratinho. Olá, tempestade. Ela pega a mão dele e sai do carro. O silêncio que segue é momentâneo mas palpável. Os fotógrafos pausam por uma fração de segundo, impressionados com a pura elegância da mulher parada ao lado do bilionário recluso. Aí as câmeras explodem. Clique, 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 clique. Elisa não abaixa a cabeça. Não esconde o rosto. Ela lembra da mãe do Mateu chamando ela de patética. Levanta o queixo, a expressão fria e distante, canalizando cada grama de dor no olhar de indiferença real. Olha direto para a lente da câmera mais próxima, os olhos perfurando. Johnny coloca a mão na parte de baixo das costas dela. Protetor, possessivo, íntimo. Ele se inclina perto do ouvido dela, um movimento que as câmeras devoram. Anda devagar, ele sussurra. Deixa eles tirarem a foto. Essa é a foto que vai destruir ele. Eles atravessam o corredor polonês de fotógrafos. Para os que estão vendo de fora, parece um segredo romântico sendo revelado. Para Elisa, parece atravessar fogo e sair sem queimar. Entram no prédio, deixando o caos para trás, mas o estrago já foi feito. As imagens já estão sendo transmitidas para os satélites, saltando entre servidores, e caindo nas telas de milhões de pessoas. Lá dentro, a atmosfera é de reverência silenciosa. O maitre se curva baixinho. Senhor Sterling, senhorita Vance, a mesa de vocês está pronta. Eles sentam perto da janela com vista para o Central Park. A refeição é um menu degustação de 9 pratos. Ostras com pérolas, lagosta na manteiga. Mas a Elisa mal sente o gosto. A adrenalina tá nas alturas. Por que você tá fazendo isso? Ela pergunta no meio da refeição, girando a taça de vinho. Eu sei que você respeita minha programação, Johnny, mas isso aqui, o vestido, os paparazzi, o jatinho. Isso é pessoal. Você tá atacando Mateu. Johnny coloca o garfo na mesa. O rosto fica sério, a brincadeira desaparecendo. 6 anos atrás, Johnny fala baixinho. A empresa do Mateu adquiriu uma pequena startup chamada Blue Ariel. Eles desmancharam ela para pegar as peças, demitiram todo mundo e levaram o fundador à falência. O fundador cometeu suicídio 3 meses depois. Elisa arfa. Eu lembro da Blue Ariel. O Mateu disse que eles eram incompetentes. O fundador era meu irmão mais novo. Johnny revela, a voz gelada. Eu tava em Singapura, desconectado. Quando voltei, era tarde demais. Venho observando o Mateu desde então, esperando ele cometer um erro. Esperando por uma fraqueza. Ele olha para Elisa, os olhos amolecendo de novo. Eu não esperava que a fraqueza dele fosse o fato de estar jogando fora o gênio por trás do sucesso dele. Quando descobri que era você quem escrevia os códigos, e que ele estava te descartando, as estrelas se alinharam. Eu consigo vingar meu irmão, e consigo te ajudar a reconquistar sua vida. Somos parceiros nesse crime. Elisa fica olhando para ele. A narrativa muda. Ela não é só um caso de caridade. Ela é a arma. Então, Elisa fala, um sorriso lento se espalhando pelo rosto, o primeiro sorriso genuíno que ela mostrou em semanas. Como é que a gente destrói ele? Johnny levanta a taça. Olha seu celular.
Acho que o passo 1 já tá nos trending topics. Quase 5.000 quilômetros de distância, em Seattle, o sol tá só começando a nascer. Mateus geme enquanto vira na cama. A cabeça dele tá latejando por causa das bebidas comemorativas da noite anterior. Do lado dele, a Chloe tá esparramada, roncando baixinho. O quarto cheira a perfume barato dela misturado com vodka velha. Ele senta, esfregando as têmporas. O apartamento tá diferente. Mais bagunçado. A Elisa costumava acordar às 6 da manhã para fazer café fresco e organizar a agenda dele. A Chloe deixou a calcinha pendurada no abajur e derramou o pó de maquiagem no criado mudo. Tanto faz, Mateu pensa. É um preço pequeno a pagar pela liberdade. Ele pega o celular no carregador. Esperava alguns e-mails da equipe, talvez uma mensagem da mãe. Em vez disso, a tela de bloqueio tá lotada. 47 chamadas perdidas. 102 mensagens de texto. Instagram, 99 notificações positivas. Que diabos? Mateu murmura, apertando os olhos para a tela. A primeira mensagem é do Brad, o vice-presidente de vendas, um cara que normalmente só manda mensagens sobre golfe. Cara, me diz que não é a Elisa. Me diz que você não acabou de perder a chance do século. A segunda mensagem é da mãe dele. Me liga agora. Porque ela tá com ele. Mateu desbloqueia o celular, um buraco se formando no estômago. Abre o Twitter. A primeira coisa na página dele é uma foto. Alta resolução, tirada sob as luzes piscantes de Nova York. Um homem de smoking parecendo um deus, com a mão nas costas de uma mulher num vestido de veludo azul meia-noite. A mulher tá olhando para a câmera com olhos que podem cortar vidro. Ela parece cara. Parece poderosa. Parece de tirar o fôlego. É a Elisa. Mateu pisca. Esfrega os olhos e olha de novo. Tem que ser deepfake. Aquela é a Elisa. A mulher que usava camiseta larga e recortava cupons de desconto do supermercado. A mulher que ele acabou de expulsar porque era simples demais. Ela tá do lado do Johnny Sterling. Mateu para de respirar. Ele sabe quem é o Johnny Sterling. Todo CEO de tecnologia sabe quem é o Johnny Sterling. Ele é o ceifador. O cara que pode comprar e vender a empresa do Mateu umas 10 vezes antes do café da manhã. Mateu lê a legenda do tweet, postado pelo Popcrave. Bilionário recluso Johnny Sterling fotografado no Percy em Nova York hoje à noite com uma mulher misteriosa deslumbrante. Fontes dizem que ela é uma estrategista brilhante que ele vem cortejando há meses. A internet já tá chamando eles de novo casal poderoso. Hashtags: Johnny Sterling, mulher misteriosa, NYC. O tweet tem 120.000 curtidas. O polegar do Mateu treme enquanto ele rola pros comentários. @rei do cripto 99. Espera, não é aquela mina do Mateu Vantage? A de Seattle? @TechInsider respondendo. Não mais. O Mateu anunciou que estava solteiro ontem. Rumor é que ele terminou com ela para ficar com uma influencer. Parece que ela deu um upgrade gigante. Arrasou, rainha. @TechGossip. KKKKK ela fez as malas e foi direto pro topo da cadeia alimentar. A gente apoia. O Johnny Sterling não namora. Ele investe. Se ele tá com ela, ela é peso pesado. Quem ela é de verdade? Mateu sente que vai vomitar. Sacode a Chloe pra acordar. Baby, acorda. Ele sibila. Chloe resmungeia, batendo os lábios. O quê? Tá cedo. Olha isso. Ele enfia o celular na cara dela. Chloe aperta os olhos, aí arregala. Quem é essa? Ela é linda. É aquela velha com quem você morava. Ela não é velha, Mateu rebate, de repente na defensiva. Ela tem 29 anos. Ela parece uma estrela de cinema, Chloe fala, parecendo com ciúmes. Quem é o cara? Ele é rico. Ele é bilionário, Chloe. Ele é o bilionário. Mateu joga o celular no edredom. Anda de um lado pro outro no quarto, passando a mão no cabelo. Isso não faz sentido. Ela não tem dinheiro. Não tem conexões. Pegou um táxi pro aeroporto. Como ela chegou em Nova York? Como ela conhece o Johnny Sterling? O telefone toca de novo. É a mãe dele. Ele atende no viva voz. Mateu, a voz da Linda é estridente. Você viu as notícias? Tá no Daily Mail. Tão chamando ela de Cinderela do Vale do Silício. Tão dizendo que você segurou ela. As pessoas estão procurando suas entrevistas antigas onde você não menciona ela. Mãe, se acalma. Não me manda me acalmar. Você me disse que ela não era ninguém. Você disse que ela ia voltar pro trailer. Porque ela tá usando um colar de $50.000.
Eu não sei. Mateu grita de volta. Bom, é melhor você descobrir, Linda avisa. Porque as pessoas estão começando a falar. Estão dizendo que ela era o cérebro por trás da Vantage Tech. Alguém no Reddit acabou de postar um tópico comparando os commits antigos dela no GitHub com seu código-fonte. A voz da Linda cai. Mateu, foi ela que escreveu o código. Mateu congela. O sangue some do rosto dele. Ele sempre disse para todo mundo que tinha escrito o algoritmo principal. Era a base da reputação dele. Mas a verdade é que quando ele travava, quando a lógica quebrava, quando o banco de dados dava crash, ele passava o notebook para Elisa. Ela consertava em 1 hora enquanto ele jogava videogame. Ele nunca deu crédito. Nunca pagou. Só comprava jantar e dizia que ela era uma boa ajudante. Mateu, a mãe pergunta, a voz caindo. Foi ela que escreveu. Ela ajudou um pouco. Mateu gagueja. Meu Deus do céu. Linda sussurra. Se o Sterling sabe disso, se ela contar para ele. Mateu desliga. Ele olha para a janela panorâmica, a vista da qual ele tinha tanto orgulho. De repente, o apartamento parece muito pequeno. Corre até a sala, pro lugar onde Elisa tinha ficado ontem. Procura qualquer coisa que ela possa ter deixado. Um bilhete, uma pista. Não encontra nada além do espaço vazio onde a cafeteira ficava. Abre o notebook e freneticamente tenta fazer login no back-end administrativo da Vantage Tech. Precisa checar os logs. Precisa ter certeza que ela não levou nada. Digita a senha. Acesso negado. Digita de novo. Acesso negado. Um aviso aparece na tela. Alerta do sistema. Tentativa de acesso não autorizada. Seus privilégios administrativos foram revogados pelo usuário raiz. Usuário raiz, Mateu sussurra. Eu sou o usuário raiz. Aí uma pequena janela de terminal abre na tela. Texto verde em fundo preto. Não é um erro. É uma mensagem. Oi, Mateu. Você ficou com o apartamento. Eu fiquei com as chaves do reino. E... Mateu olha para a tela, o coração batendo nas costelas como um pássaro preso. Ela não só foi embora. Ela não só deu upgrade. Ela bloqueou ele da própria empresa. E no momento tá tomando café da manhã com o único homem que tem o dinheiro e o time jurídico para garantir que o Mateu nunca mais volte. Mateu desaba na poltrona de couro cara. O silêncio do apartamento agora é ensurdecedor. Pela primeira vez na vida, ele percebe que não é o personagem principal dessa história. É só o vilão no arco de origem dela. E a heroína acabou de subir de nível. O voo desesperado de Seattle para Nova York não foi nada como a experiência do jatinho particular que a Elisa curtiu. Mateu foi de econômica. Assento do meio, última fileira, perto do banheiro, porque os cartões corporativos dele foram bloqueados. O banco sinalizou atividade suspeita no momento que a notícia do bloqueio administrativo atingiu os fios financeiros. Quando Mateu aterrissa no JFK, tá suando, desalinhado, funcionando só no pânico puro. Deixou a Chloe em Seattle. No momento que ela percebeu que os cartões estavam sendo recusados no Starbucks do aeroporto, chamou um Uber e disse para ele ligar quando tivesse rico de novo. Mateu não liga. Ele tem um objetivo: encontrar a Elisa, pedir desculpas e conseguir a senha para desbloquear a empresa dele. Convence ele mesmo que é só uma birra. A Elisa é sensível. É a mulher que chorava vendo o comercial de ração. Ela não ia realmente destruir ele. Só precisava ouvir ele dizer que estava arrependido. Ele sabe onde ela vai estar. A Tech Weekly tweetou a agenda do baile dos inovadores no local do Met Gala aquela noite. Johnny Sterling ia ser o palestrante principal, e segundo a imprensa, a musa misteriosa dele ia estar ao lado. Mateu gasta os últimos $100 que tem num smoking alugado que não cai direito nos ombros e no ingresso cambista que comprou num fórum suspeito da Dark Web. O Met tá brilhando. Câmeras piscando. Tapete vermelho desenrolado. O ar cheira dinheiro e exclusividade. Mateu mostra o ingresso, coração disparado, e passa pela segurança. Entra no grande salão, olhos procurando pelo salão cheio de magnatas da tecnologia, celebridades e políticos. E aí ele vê ela. Tá parada perto do templo de Dendur, iluminada por uma luz dourada suave. Tá usando um vestido novo, seda verde esmeralda que flui como água líquida, costas descobertas, expondo a pele lisa que ele costumava considerar garantida. Tá rindo de algo que um senador disse, segurando uma taça de champanhe com uma elegância que faz o peito do Mateu doer. Johnny tá do lado dela, a mão descansando levemente na parte de baixo das costas dela, um guardião silencioso. Mateu arruma a gravata borboleta, toma um shot de uísque da bandeja de um garçom que passava para acalmar os nervos, e marcha até lá. Elisa, ele chama,
forçando um sorriso que não chega nos olhos. A conversa no círculo morre instantaneamente. O senador parece irritado. Johnny parece entediado. Elisa só olha para ele. Mateu, ela fala. A voz é fria, sem o calor que ele estava acostumado. Você tá invadindo. Invadindo? Mateu ri. Um som nervoso, agudo. Baby, sério. Eu voei pelo país inteiro. A gente precisa conversar em particular. Ele estende a mão para pegar o braço dela, um reflexo de 7 anos de posse. Antes dos dedos dele tocarem a pele dela, a mão do Johnny dispara. Ele não empurra o Mateu. Simplesmente fecha a mão no pulso do Mateu. O aperto é tipo morsa de aço. Não, Johnny fala, a voz baixa e assustadoramente calma. Toca nela. Mateu faz careta, tentando puxar a mão de volta, mas ela não move. Isso minha mulher, Sterling. Eu não sou sua mulher, Mateu, Elisa fala, dando um passo para frente. Ela não tá encolhendo. Tá dominando. Eu fui sua namorada por 7 anos. Fui sua empregada. Fui sua cozinheira. E aparentemente, fui sua CTO, embora nunca tenha visto contra-cheque. Elisa, por favor. Mateu sibila, consciente que as pessoas estão começando a olhar. iPhones sendo levantados. Câmeras gravando. Não aqui. Olha, eu errei com a Chloe. Foi estúpido. Eu tava estressado. Mas você bloqueando o sistema, isso é ilegal. Você tá prejudicando a empresa. Nossa empresa. Nossa empresa. Elisa levanta a sobrancelha. Interessante. Quando você vendeu 10% das ações mês passado para comprar uma casa de praia para sua mãe, você disse que a empresa era exclusivamente seu fardo. Quando você aceitou o prêmio de inovador do ano, você agradeceu seu barista, mas não eu. Agora é nossa. Eu construí a vantagem. Mateu grita, perdendo a compostura. Eu fiz o marketing. Eu consegui os investidores. Você vendeu a casca. Elisa corrige, a voz subindo o suficiente para ecoar pelo salão silencioso. Eu construí o motor. Você nem sabe em que linguagem o processador central foi escrito, sabe, Mateu? Mateu gagueja. É. Python, obviamente. Uma onda de risadas atravessa a multidão. Foi escrito em Rust, Mateu, Elisa fala, com pena pingando do tom. Eu migrei o backend inteiro 6 meses atrás porque o script Python que você copiou de um fórum em 2018 estava vazando dados de usuário. A multidão arfa. Um CEO de tecnologia não conhecendo a própria stack é sentença de morte nessa sala. Você tá mentindo. Mateu cospe, suor escorrendo da testa. Você é garçonete. Você servia panquecas no Denny's antes de eu te salvar. Você acha que essas pessoas te respeitam? Eles estão rindo de você. Você é só o sabor da semana do Sterling. O salão fica em silêncio mortal. Johnny solta o pulso do Mateu com um empurrão que faz ele cambalear para trás. Johnny ajusta os punhos, o rosto frio como pedra. Ela não é meu sabor da semana, Johnny anuncia, a voz projetando até o teto. Ela é minha parceira. E desde hoje de manhã, ela é a consultora principal da Sterling Ventures. Vamos lançar uma nova firma de cibersegurança semana que vem. O produto principal é um algoritmo que detecta roubo de propriedade intelectual. Ironicamente, testamos na sua empresa, Mateu. Johnny puxa um documento dobrado do bolso do smoking e joga nos pés do Mateu. Você foi notificado, Johnny fala. Mateu olha para os papéis no chão. O que é isso? Um processo, Elisa fala, os olhos flamejando. Por roubo de propriedade intelectual, fraude e quebra de contrato implícito. Eu não tô só te deixando, Mateu. Tô pegando meu cérebro de volta. Seguranças se materializam das sombras. Senhor, você precisa sair, um deles fala, pegando o braço do Mateu. Não, ela tá mentindo. Ela é louca. Mateu grita enquanto é arrastado, os calcanhares derrapando no piso polido. Eu te fiz, Elisa. Você não é nada sem mim. Nada. Elisa assiste ele ir embora, a expressão ilegível. Quando a porta bate, o silêncio persiste por um segundo. Aí devagar, o senador começa a bater palmas. Depois o Johnny. Depois o salão inteiro explode em aplausos. Elisa olha pro Johnny. Ele pisca. Showtime, ele sussurra. Mas Elisa sabe que a batalha real não é na festa. Vai ser no tribunal. Mateu tá desesperado. E homens desesperados são perigosos. Ele não ia simplesmente desistir. Ia tentar queimar ela. Mesmo que tivesse que se queimar junto.
3 semanas depois, a atmosfera no Tribunal Superior de Washington é sufocante. A imprensa apelidou de divórcio da década. Mesmo que eles nunca tenham sido casados, era uma batalha de narrativas. O cara autodidata da tecnologia versus a gênia feminina escondida. A equipe jurídica do Mateu é agressiva. Tubarões caros, financiados pelos últimos investidores do Mateu que estão desesperados para salvar a empresa. A estratégia é simples: desacreditar a Elisa. Pintá-la como ex-namorada despeitada, vingativa e delirante. Elisa senta na mesa do autor ao lado do time de litigantes corporativos do Johnny. Tá usando um terno branco impecável, um contraste visual com o cinza e preto do tribunal. Parece uma CEO. No banco das testemunhas, Mateu parece melhor do que no baile, mas os olhos dele tão vazios. Ele foi preparado. A senhorita Vance tinha acesso ao meu computador. Sim, Mateu testemunha suavemente. Ela costumava usar para fazer compras online ou jogar. Suspeito que instalou um keylogger para me bloquear como vingança pelo nosso término. A ideia de que ela escreveu o código da vantagem é absurda. Ela não tem educação formal em ciência da computação. É uma colegial que trabalhava em restaurante. O advogado do Mateu, um homem com sorriso oleoso chamado Sterling, sem relação com o Johnny, para a diversão de todos, levanta. Então, para deixar claro, Sr. Vantage, você é o único autor do código-fonte. Sou, Mateu mente. Escrevi cada linha. E a senhorita Vance? Ela fazia o café. Mateu sorri. Alguns apoiadores no fundo riem. Elisa não estremece. Rabisca algo num bloco e passa para a advogada principal, uma mulher afiada como navalha chamada Rebeca. Rebeca levanta pro contra-interrogatório. Não anda. Não grita. Caminha pro centro da sala e conecta o notebook no projetor do tribunal. Senhor Vantage, Rebeca começa. Você afirma que escreveu cada linha de código. Isso é uma declaração sob juramento. Está ciente das penalidades do perjúrio. Eu sei o que escrevi. Mateu fala desafiador. Excelente. Então pode explicar isso. Rebeca aperta uma tecla. A tela do projetor acende com blocos de código complexo. É o kernel do motor de logística da Vantage Tech. Isso é evidência se Rebeca fala. O código-fonte que você submeteu pro escritório de direitos autorais 3 anos atrás. Pode nos explicar as linhas 400 a 450. Mateu aperta os olhos. Começa a suar. É um algoritmo de ordenação de dados. Na verdade, é um loop recursivo para gerenciamento de inventário, Rebeca corrige. Mas não é nisso que estou interessada. Estou interessada nos comentários. Sabe, programadores deixam comentários, notas dentro do código que o computador ignora, feitas para humanos lerem. Por favor, olhe a linha 412. Rebeca fala. Parece ser uma definição de variável. A tela dá zoom. var lembrança favorita 07126. O que significa essa data? Mateu congela. Eu, não lembro. Números aleatórios. Elisa levanta. Não pede permissão. Só levanta. 12 de julho de 2016, Elisa fala claramente. Foi o dia que a gente dirigiu pra praia. Tava chovendo. Comemos sopa de frutos do mar no carro porque não podíamos pagar restaurante. Você me disse que tava com medo de nunca conseguir. Eu disse que ia te ajudar a construir. Objeção. O advogado do Mateu grita. A testemunha tá testemunhando. Eu não terminei. Elisa fala, a voz cortando a objeção. Rebeca, executa o comando. Rebeca digita um comando no terminal na tela. Executar descriptografia de chave privada lembrança favorita. O tribunal prende a respiração. O código na tela começa a mudar, o texto embaralhando e remontando. É uma função escondida enterrada tão fundo na arquitetura que nenhuma auditoria padrão encontraria. A tela limpa e uma única imagem aparece. Não é logo. Não é gráfico. É uma imagem escaneada de um guardanapo engordurado, manchado de café do Dennis. No guardanapo, escrito em caneta azul, tem um diagrama de estrutura de banco de dados. A letra é feminina, em loops, e embaixo, assinado na mesma tinta. Propriedade de Elisa Vance. Feliz aniversário, Mateu. Use isso para mudar o mundo. O silêncio no tribunal é absoluto. Isso, Elisa fala, apontando para a tela, é a arquitetura original. Eu desenhei para você no seu aniversário de 25 anos porque você não conseguia descobrir como escalar os servidores. Eu escaneei e incorporei no diretório raiz como marca d'água digital. Eu sabia lá no fundo que um dia você poderia tentar me apagar. Então assinei meu trabalho.
O rosto do Mateu é da cor de cinza. Ele desaba na cadeira de testemunha, a boca abrindo e fechando como peixe. Senhor Vantage, o juiz fala, olhando por cima dos óculos. Essa é sua letra. Não, Mateu sussurra. É a letra da senhorita Vance. Mateu olha para Elisa. Olha pro Johnny, que tá observando ele com a indiferença fria de um carrasco. Olha pro júri, que parece enojado. Sim, Mateu admite, a voz rachando. E você sabia que esse arquivo estava incorporado no software? Não. Então você não escreveu. O juiz conclui simplesmente. O martelo não bate ainda, mas o som da carreira do Mateu se despedaçando é alto o suficiente para todo mundo ouvir. Johnny se inclina para Elisa. Checkmate, ele murmura. Elisa não sorri. Só sente um peso enorme sair do peito. Olha pro Mateu, pequeno e derrotado na cadeira de madeira grande. Não sente triunfo. Sente alívio. Mas a história não acabou. Mateu perdeu a empresa, mas ainda tem segredos escondidos. Segredos mais escuros envolvendo o dinheiro que conseguiu de investidores estrangeiros. Investidores que não são tão perdoadores quanto o sistema judiciário americano. Enquanto o oficial de justiça move para interromper o tribunal, as portas no fundo da sala batem abertas. 2 homens de terno escuro entram. Não são advogados e não são polícia. São o FBI. Mateu Vantage, um dos agentes chama, mostrando um distintivo. Temos um mandado de prisão por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro envolvendo contas nas Ilhas Cayman. Elisa vira pro Johnny, chocada. Você sabia da lavagem? Johnny ajusta a gravata. Eu te disse, Elisa, eu verifico tudo. As portas pesadas de carvalho do Tribunal Superior de Washington se abrem e o mundo explode em barulho. Elisa Vance sai na escadaria de granito e por um momento fica cega. Os flashes das câmeras são implacáveis. Uma tempestade estroboscópica de luz branca que transforma a tarde cinza de Seattle numa estreia caótica. Mas não é estreia de filme. É uma execução pública de reputação. À esquerda dela, a turba da mídia pressiona contra as barricadas de metal. Repórteres gritam uns sobre os outros, uma cacofonia de perguntas que se fundem num rugido singular. Elisa, é verdade que você controlou o Bakken por 3 anos? Mateu, olha aqui. Você fraudou os investidores. Senhorita Vance, você vai assumir a Vantage Tech. Elisa não responde. Fica em pé, alta, no terno branco, um farol de calma no meio da frenesi. Ao lado dela, Johnny Sterling é uma âncora, a presença escura e formidável. Ele não protege ela. Não precisa. Simplesmente fica ao lado dela, deixando o mundo ver que são iguais. Mas as câmeras rapidamente mudam o foco. Atrás deles, flanqueado por 4 agentes federais em jaquetas com FBI estampado, tá o Mateu Vantage. Não parece nada com o magnata de tecnologia arrogante que tinha zombado da Elisa na cobertura semanas atrás. O terno italiano sob medida tá amarrotado, a gravata frouxa, e o rosto é uma máscara de choque, pálido e suado. Mas o detalhe mais chocante são as algemas prateadas amarrando os pulsos dele atrás das costas. Enquanto os agentes guiam ele escada abaixo em direção a um SUV preto esperando, a multidão enlouquece. Mateu! Um repórter da CNBC grita, empurrando o microfone para ele. A SEC está alegando 40 milhões de dólares em fundos lavados através de empresas fantasmas nas Cayman. Algum comentário? Mateu olha para cima. Os olhos procuram freneticamente na multidão, procurando um rosto amigo, procurando uma saída. Pousam na Elisa. Por um batimento cardíaco, o tempo parece suspender. Mateu para de andar, forçando os agentes a puxarem o braço dele. Olha para a mulher que tinha descartado, a mulher que tinha chamado de ratinho. Olha para os diamantes no pescoço dela e para o homem parado ao lado dela. Naquele olhar, não tem raiva. Só tem uma realização vazia e aterrorizante. Ele não perdeu só uma namorada. Não perdeu só uma empresa. Perdeu a própria arquiteta da existência dele. Elisa, ele articula sem som. O som é engolido pelo barulho da multidão, mas ela vê o formato dos lábios dele. Elisa não sorri. Não franze a testa. Simplesmente observa ele com a curiosidade distante que alguém teria ao observar um acidente de carro na estrada. Continue andando. O agente principal late, empurrando a cabeça do Mateu para baixo para proteger ele enquanto o empurram para o banco de trás do veículo. A porta pesada bate com uma finalidade que ecoa nos ossos da Elisa. O SUV sai em disparada, sirenes uivando, abrindo caminho pela multidão. Você sabia? Elisa fala baixinho, a voz mal audível sobre os repórteres gritando. Não olha pro Johnny.
Mantém os olhos nas lanternas traseiras do SUV que tá indo embora. Você sabia que o FBI ia vir hoje? Johnny ajusta o botão de punho, a expressão imperturbável. Mateu era desleixado, Elisa. Arrogância deixa homens descuidados. Usou a mesma senha para os contas ilegais offshore que usava pro login da Netflix. Quando você desbloqueou o sistema com aquele guardanapo escaneado, você não só provou propriedade do código. Abriu uma janela para a alma digital inteira dele. Eu simplesmente garanti que a janela estava de frente pro Departamento de Justiça. Ele vira para ela, os olhos azuis afiados e sérios. Ele roubou sua mente, Elisa. Era justo que pagasse com a liberdade. As semanas que se seguiram foram um borrão de destruição e renascimento. O colapso da Vantage Tech foi rápido e brutal. Um estudo de caso de implosão corporativa que escolas de negócios vão ensinar por décadas. Com o CEO indiciado em 12 acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, e a revelação de que a propriedade intelectual central pertencia a uma ex-parceira, a confiança na empresa evaporou da noite pro dia. A ação, que tinha negociado a $145 por ação, despencou para 12 centavos na pré-abertura do mercado na segunda seguinte. Elisa assistiu tudo de longe. Viu as filmagens de notícias de funcionários saindo da sede carregando caixas de papelão, um eco irônico da própria saída dela. Mas diferente dela, eles tinham pacotes de indenização. Mateu não tinha nada. Karma, no entanto, não tinha terminado. Tinha mais uma parada a fazer. 3 semanas depois da prisão, um vídeo apareceu no TikTok que viralizou em horas. Foi filmado por um vizinho num subúrbio chique. A filmagem tremida mostrava um guincho dando ré numa garagem, a garagem da Linda Vantage. Linda, a mãe do Mateu, tava gritando. Tava usando um roupão de seda, agarrando uma bolsa Louis Vuitton como se fosse um colete salva-vidas. Vocês não podem levar. Linda gritava pro guincheiro que tava prendendo correntes no eixo da Mercedes branca dela. Meu filho é Mateu Vantage. Você sabe quem ele é? Ele é dono dessa cidade. Senhora, o guincheiro fala, parecendo cansado, seu filho é dono de uma cela. O banco é dono do carro. Afaste-se. Enquanto o carro era erguido no ar, Linda vira para a pessoa filmando. Para de filmar. Somos pessoas de bem. Ela fez isso. Aquela garçonete fez isso. O vídeo termina com Linda sentada no meio-fio, chorando nas mãos. Elisa assistiu o vídeo no tablet na quietude da nova sala de estar dela. Esperava sentir uma onda de triunfo. Linda tinha atormentado ela por 7 anos, menosprezando a família dela, zombando das roupas, tratando ela como empregada. Ver ela humilhada deveria parecer vitória. Em vez disso, Elisa só se sente terminada. A raiva tinha se queimado, deixando para trás um espaço limpo e vazio onde ela finalmente podia construir algo novo. Fecha o vídeo. Tchau, Linda, ela sussurra. 6 meses depois, as portas do elevador se abrem no 40º andar da recém-construída Sterling Vance Tower no centro de Seattle. O espaço é de tirar o fôlego, uma catedral de conceito aberto de vidro e aço banhada em luz natural. Não cheira medo ou ego. Cheira potencial. Elisa caminha pelo escritório movimentado. Dezenas de engenheiros, muitos deles mulheres que ela pessoalmente recrutou, olham para cima e acenam com respeito quando ela passa. Não tem medo dela. São inspirados por ela. Chega no escritório de canto dela, um espaço 3 vezes o tamanho da sala da cobertura antiga do Mateu. A mesa é de madeira recuperada, elegante e moderna. Na parede atrás, emoldurado em madeira preta simples, tá o guardanapo original do Dennis. É um lembrete, nunca esqueça onde começou. Nunca deixe ninguém apagar seu nome. Senta e abre o notebook. Os resultados beta do Aegis, a nova plataforma de cibersegurança alimentada por inteligência artificial, são incríveis. Já garantiram contratos com 3 grandes bancos e um contratante de defesa. A empresa está projetada para atingir uma avaliação de $1 bilhão antes do fim do ano fiscal. O celular vibra na mesa. Elisa olha. É um número que ela tinha apagado, mas ainda reconhece. Número desconhecido. Por favor, eu sei que você bloqueou meu outro número. Tô usando um celular que um guarda contrabandeou. Elisa olha para a tela. Deveria apagar, mas curiosidade, aquele fantasma velho, faz ela abrir a mensagem. Número desconhecido. O julgamento começa semana que vem. Tão oferecendo acordo, mas são 15 anos. L, 15 anos. Tô com medo. A Chloe vendeu uma história pro TMZ dizendo que eu era abusivo. Mãe não atende minhas ligações porque tá morando no motel e me culpa. Não tenho ninguém. Número desconhecido. Só queria dizer que você tava certa sobre a chuva, sobre a sopa.
Aquele foi o melhor dia. Devia ter casado com você naquele dia. Sinto muito. Pode me ajudar? Só uma referência de caráter. Qualquer coisa. Elisa lê as palavras. Sente o fantasma da garota que costumava ser. A garota que teria largado tudo para salvar ele. A garota que empacotou caixas em silêncio porque achava que merecia a dor. Mas aquela garota não mora mais aqui. Mateu não quer perdão. Quer uma tábua de salvação. Tá se afogando e tá alcançando a única pessoa que já tinha aprendido a nadar no caos dele. Elisa digita uma resposta. Os dedos pairam sobre as teclas. Eu te perdoo. Olha para as palavras, depois apaga. Espero que você encontre paz. Apaga de novo. Percebe que não precisa dizer nada. O silêncio dela foi a saída. O silêncio dela foi a arma. E agora o silêncio dela é a resposta final. Seleciona a conversa. Deletar. Bloquear contato. Coloca o telefone na mesa bem quando a porta do escritório abre. Johnny entra. Parece diferente do que no começo. A borda afiada e predatória do lobo de Wall Street amoleceu em algo mais quente, algo mais colaborativo. Tá segurando uma garrafa de Krug Vintage e 2 taças de cristal. Os mercados asiáticos acabaram de fechar. Johnny fala, um sorriso se espalhando pelo rosto. A EGI está subindo 40%. O IPO tá com demanda 10 vezes maior. Elisa, não somos só um unicórnio. Somos uma dinastia. Coloca as taças na mesa dela e estoura a rolha. O som é um estalo agudo e festivo que sinaliza o fim da era antiga. Elisa levanta e caminha até a janela do chão ao teto. Seattle se estende embaixo dela, uma grade de luzes piscando no crepúsculo. Em algum lugar lá embaixo, numa cela de concreto, Mateu tá sentado no escuro. Em algum lugar lá embaixo, Linda tá aprendendo a viver com menos. Mas aqui em cima, o ar tá limpo. Johnny caminha até o lado dela. Entrega uma taça. Não tenta tocar nela ou reivindicar o momento para si. Simplesmente fica com ela, olhando pro império que ela construiu com a própria mente. Sabe, Johnny fala baixinho, tão te chamando de rainha de ferro na imprensa. Dizem que você apareceu do nada. Elisa gira o champanhe, observando as bolhas subirem. Deixa eles falarem. Eu gosto do barulho. Ao silêncio. Johnny pergunta, erguendo a taça, uma referência ao brinde que fizeram no jatinho quando ela estava quebrada e fugindo. Elisa balança a cabeça. Vira para ele, os olhos brilhando com fogo que nunca mais vai se apagar. Não, Johnny, ela fala, a voz firme e forte. A nunca mais ficar em silêncio. Batem as taças, o cristal tilintando como um sino. Lá fora, as luzes da cidade queimam brilhantes, mas dentro do escritório, Elisa Vance queima mais brilhante ainda. Ela tinha empacotado as coisas em silêncio, sim. Mas desempacotou uma revolução. E essa é a história de como Elisa Vance empacotou as coisas em silêncio e fez o mundo inteiro ouvir o rugido dela. Ela provou que às vezes a pessoa mais perigosa na sala não é a que grita mais alto, mas a que sabe onde todos os corpos, ou nesse caso, o código, estão enterrados. Mateu aprendeu da maneira mais difícil que você nunca deve subestimar a pessoa que constrói seu império de graça. E aí, o que você achou da vingança da Elisa? Foi pesada demais, ou Mateu teve exatamente o que mereceu? Me conta aqui nos comentários. Se você curtiu essa história de karma e vingança corporativa, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de inspiração e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias cheias de drama. Até a próxima, galera!